Boa noite a todos. Depois de um tempinho sem nos encontrarmos nessa aula do Zoom, cá estamos nós de volta para podermos compartilhar conteúdos da nossa Sagrada Torá. A visão da Torá é uma visão divina a respeito do mundo. E Deus, como o Criador do mundo, tem a verdadeira visão de todo e qualquer aspecto e todo e qualquer acontecimento. Hoje, a pedidos, nós vamos versar sobre um tema que para muitos é polêmico, mas para os verdadeiros interpretadores da Torá é muito claro. A ligação entre David e Jonatan. Para termos uma ideia do que é a ligação entre dois tzadikim, ambos eram pessoas totalmente espiritualizadas, nós vamos começar com uma história, para vermos o elo entre dois tzadikim. Uma vez, o Baba Sali, que residia em Israel, em Netivot, que é uma cidade próxima de Beersheba, bem no sul de Israel, o Baba Sali disse ao seu motorista: vamos para Meron. Meron é aquela cidade, pequeno vilarejo onde está enterrado Rabbi Shimon Bar Yochai, uma grande concentração de judeus a cada Lag BaOmer. Mas era um dia comum durante a semana e o Baba Sali falou: vamos para Meron porque eu quero me encontrar com Lelover, o Lelover Rebbe, um grande líder racídico que era um tzadik. Depois de 3 horas de viagens, chegaram a Meron. E o Baba Sali se aproximou do Lelover. O Lelover, o grande Rebbe, estava paraplégico, estava totalmente paralisado, sem poder falar, nem se mexer, de cadeira de rodas. Baba Sali e o Lelover se entreolharam durante 15 minutos cronometrados. Depois o Baba Sali disse para o seu motorista: agora podemos voltar para casa. E viajaram mais 3 horas de volta para Netivot. Meron fica no extremo norte de Israel e Netivot fica no extremo sul. E durante a viagem, o Baba Sali disse o seguinte para o seu motorista: olha, eu estava conversando com Lelover, detalhe importante, eles não emitiram uma única palavra, eles somente se entreolharam durante 15 minutos contados no relógio. E o Baba Sali continuou: eu estava falando com Lelover e nós dissemos um para o outro que havia 2 países árabes que queriam, 2 países muçulmanos que queriam atacar Israel. Então eu falei para o Lelover: vamos fazer um decreto nos céus de que esses 2 países, em vez de atacarem Israel, que eles se degladiem entre eles mesmos, que eles se ataquem um ao outro. E realmente isso ocorreu. No dia seguinte dessa história, começou a guerra do Irã-Iraque, uma guerra que durou anos, com um saldo negativo de 1 milhão de mortos. Irmãos, a grosso modo, 500 mil de um lado, 500 mil de outro. Essa história foi contada, ela consta em hebraico no YouTube, e foi contado pelo Rabbi Mordechai Elial, Alav Shalom, o grande rabino, chefe de Israel, rabino Sfaradi, que inclusive se encontrou com o Rebbe,
Rabi Mordechai Eliyahu, que era aluno do Baba Sali. Ele conta essa história. Essa é uma pequena pincelada para vermos o encontro entre dois sadikim. Os sadikim, eles são tão próximos e eles recorrem ao recurso místico de Ruach HaKodesh, inspiração divina, que eles sequer precisam falar um ao outro para se entenderem. Eles conseguem se comunicar pelo pensamento, porque são almas totalmente espiritualizadas, acima da média, mesmo dentro de um corpo físico e material. Essa história é para termos uma pequena ideia da ligação entre David e Jonatan. Aqui nós estamos nos referindo a dois gigantes do judaísmo. O rei David é uma das três almas mais espetaculares de todos os tempos. O rei David divide essa primazia com Moshe Rabbeinu e com Mashiach. O rei David vai ser o vice-rei, conforme os nossos sábios, vai ser o vice-rei do Mashiach. O rei David é uma das almas mais espetaculares de toda a história da humanidade. Tanto que Deus decidiu que dentre seus descendentes que surgiria o Mashiach. Jonatan era filho de Shaul. Shaul Amelech, o rei Saul, foi escolhido como o primeiro rei de Israel. Para uma pessoa ser escolhida como rei de Israel, no mínimo, ela teria que ser extremamente elevada. Um conhecimento tal da Torá que atingisse até o nível de Ruach HaKodesh, inspiração divina. Conforme é explicado pelo Sha'ar Ruach HaKodesh, o portal da inspiração divina, um livro escrito pelo Rabi Chaim Vital, baseado nos ensinamentos do seu mestre, do Rabi Yitzhak Luria, o Arizal, de que tudo que nós operamos a nível de pensamento, fala e ação produzem anjos, criaturas celestiais. E chega um momento que nós conseguimos produzir anjos tão elevados que eles criam uma ponte de comunicação com nós mesmos, que os criamos. Essa ponte de comunicação é chamada ou de inspiração profética ou de inspiração divina. Então, os reis de Israel tinham inspiração divina. O rei Saul foi escolhido porque ele tinha uma alma totalmente diferenciada. Vamos explicar mais um aspecto importante. O Tanakh, a Bíblia, acabou sendo popularizado, divulgado e se fez conhecer pelo mundo afora, não somente dentro do povo de Israel, mas dentre todas as nações, particularmente pelos cristãos. Mas os entrelinhas do texto bíblico só são explicados numa visão maior e mais abrangente no Talmud, que faz parte da Torá oral, que posteriormente foi compilada depois de 1.500 anos, e detalhes que nós não sabemos. Por exemplo, que os personagens bíblicos, eles não alcançavam a sintonia com Deus a troco de nada. Não era gratuitamente, graciosamente, que eles conseguiam se comunicar com Deus. Cada profeta e cada líder do povo de Israel teria que supostamente conhecer toda a Torá, todo o conhecimento divino, nos mais variáveis níveis, nos mais variados aspectos, e também se dedicar totalmente ao amor a Deus, ao temor a Deus, e ainda praticar cada um dos preceitos bíblicos com toda a devoção do coração, com todos os sentimentos, num nível de autoanulação total perante Deus. Esses eram os líderes do povo de Israel. Nos entrelinhas, quando o rei Saul foi ferido mortalmente na guerra, ele foi ferido no seu esplendor, falam as escrituras. Os comentários dizem
que ele estava com um tefilim da cabeça e uma espada do inimigo rompeu a tira do seu tefilim. Por isso ele ficou totalmente atordoado a ponto de ser abatido, ferido mortalmente, etc., etc., conforme nos explica o texto. Para que um judeu coloque tefilim durante o dia, o tempo todo, há uma exigência de que a sua atenção fique o tempo todo concentrada no tefilim e que ele não tenha problemas, crises de flatulência e nem pensamentos libidinosos. Essa forma de manter o corpo e a mente limpos o tempo todo. Por isso que hoje em dia o costume é não usarmos o tefilim o tempo todo, tão somente no horário das orações matinais de Shacharit, que usamos o tefilim. Mas normalmente durante o dia não o usamos, porque é muito difícil o autocontrole tanto do corpo como da mente. Naquela época, eles tinham um controle absoluto, por isso eles podiam se dar ao luxo da colocação contínua do tefilim. O rei Saul era um gigante do judaísmo, que infelizmente decaiu da sua grandeza. E ele educou o seu filho, aliás, não só o seu filho, todos os seus filhos foram educados para versarem totalmente no estudo da Torá e na prática dos preceitos sagrados do judaísmo, das mitzvot. Então, eram pessoas totalmente diferenciadas. Começa a surgir uma polêmica e um erro de interpretação, não do povo de Israel, mas de outros povos, baseados em algumas passagens bíblicas do livro de Samuel. A primeira passagem. E quando o rei David acabou de falar com o rei Saul, e Jonatã o amou como a sua própria alma, um amor total da própria alma, do âmago da alma. Isso está escrito em Samuel 1, 18, verso 1. Hoje em dia, com a nossa mente poluída, as pessoas têm dificuldade em entender que dois homens ou duas mulheres, um homem e uma mulher, podem se amar acima de aspectos físicos e materiais. Um amor total. Há mais uma passagem, entre outras, e essa é um pouco mais contundente. Quando faleceu Jonatã, ele morreu na guerra com seus irmãos e com seu pai, somente um irmão manco ficou vivo porque não foi à guerra. Inclusive, Shaul Amelech, o rei Saul, ele foi informado pelo profeta Samuel que no dia seguinte ele morreria na guerra. E mesmo assim, para cumprir com os desígnios divinos, ele e todos os seus filhos foram para a guerra, mesmo sabendo que eles não iam estar vivos. Saul e seus filhos foram para a guerra. Quando Jonatã faleceu, o salmista, o rei David, que louvava a Deus do âmago da sua alma, em verso e prosa, ele disse o seguinte: me é sofrida muito, eu estou sofrendo sobre você, meu irmão Jonatã. Me foi muito prazeroso a sua companhia, uma maravilha maior o seu amor por mim, e o amor que eu cultivei por você foi um amor maior do que um homem tem por uma mulher. Isso está escrito no Shmuel Aleph, Shmuel Beit, desculpe, Samuel 2, capítulo 1, verso 26. Quem vê isso, principalmente quem não pertence ao povo de Israel, ou quem não tem a verdadeira interpretação, a veracidade maior do texto, fica realmente perplexo. Como que um líder como o rei David, ele se declara que o amor que ele tinha por Jonatã
é maior que o amor de um homem por uma mulher. Na época presente, nós podemos pensar, que tipo de amor é esse entre dois homens que possa entre dois homens que possa ser maior do que um amor por uma mulher? Vem o Pirkei Avot, a ética dos pais, e nos explica perfeitamente. Isso está escrito no Tratado de Avot, capítulo 5, verso 17. Todo amor que depende de uma causa, anulando-se a causa, anula-se o amor também, consequentemente. No entanto, todo amor que não depende de uma causa, anulando-se a causa, o amor continua persistindo. Por quê? Ou qualquer outro aspecto que possa se apresentar como causa, porque esse amor, ele é totalmente independente de um fator exterior. É uma ligação de almas. É sabido que noivo e noiva possuem faíscas da mesma alma, mas, às vezes, até pessoas que não têm uma relação familiar ou que têm faíscas da mesma alma. Por exemplo, dos 12 filhos do patriarca Jacó, o único que tinha a faísca da mesma raiz da alma de Jacó era Yosef, o vice-rei do Egito. Por isso, quando Yosef entrou no quarto do Jacó, quando ele estava adoentado, Jacó se sentou na cama, porque existe uma ideia de que quando duas pessoas têm a faísca da mesma alma, o simples fato de uma pessoa se apresentar na companhia da outra já fortalece o aspecto físico e da saúde da outra por terem e compartilharem a mesma alma por faíscas diversas, mas faíscas da mesma alma. E vem e continua o texto do Pirkei Avot, da ética dos pais. Qual é o amor que depende de uma causa? Era o amor entre Amnon e Tamar. Infelizmente, dois meios-irmãos e filhos do rei David, que acabou havendo um intercurso, uma relação íntima entre eles, totalmente proibida pela Torá, por conta de uma série de irregularidades. E lá está escrito que enquanto havia o amor, enquanto havia a causa do amor, que era o fato de eles serem belos e atraentes e jovens e joviais, então o amor continuava. Depois cessou a causa, o amor entre eles também cessou. E continua Pirkei Avot, qual é o tipo de amor que não depende de causa alguma, um amor que é totalmente elevado a ponto de não estar ligado a aspectos físicos e terrenos desse mundo, diz o Pirkei Avot, que é, na verdade, o tratado volume de Avot, a ética dos pais, que é uma obra da Mishnah que foi escrita totalmente sob inspiração divina, é o caso do amor entre David e Jonatan. Uma pequena observação. Jonatan, antes de conhecer David, aparece o nome dele na Bíblia, na Torá, no Tanakh, em hebraico, Yud, Vav, Nun, Taf, Nun final. Jonatan. Depois que eles se conhecem, aparece a letra rei. Yehonatan, que é uma parte do tetragrama de Deus, e Natan significa que deu, que Hashem deu oportunidade desses dois gigantes do judaísmo se conhecerem, esses dois gigantes do judaísmo se conhecerem. O rei David, como uma alma espetacular, ele se ressentiu do falecimento do Jonatan. Não simplesmente por ser um amigo amado por ele, mas um tzadik, ele se identifica com outro, não por aspectos desse mundo. Um tzadik, olhando para a testa de qualquer pessoa, ele consegue ver passado, presente, futuro, todas as mitzvot que a pessoa cumpriu, todas as mitzvot que a pessoa transgrediu, o nível espiritual, a luz espiritual da alma da pessoa, a raiz da alma, todas as reencarnações anteriores, o tzadik só olhando para a testa de uma pessoa. O rei David, quando olhava para a testa de Jonatan,
ele sabia quem era Jonatan. O Jonatan, quando olhava para a testa do rei Davi, ele sabia que ele seria um ungido de Deus, um tzadik espetacular. O que atrai um tzadik pelo outro é a luz espiritual que é estampada no seu semblante e na sua testa. Os dois tzadikim, quando eles se entreolham, a exemplo do Baba Sali e do Lelover, que somente se entreolharam durante 15 minutos, eles conversaram. Não nesse mundo, em outra esfera. Eles conversaram pelo pensamento. Eles conversaram em outro nível desconhecido por nós. Essa é a ligação de David e Jonatan. Quando David fala que o amor dele por Jonatan é maior do que um homem por uma mulher, o amor de mulheres, ele quer dizer o seguinte, que por mais que um marido e esposa se identifiquem e realmente tenham faíscas da mesma alma, por mais que um noivo e uma noiva se identifiquem, esse amor ele se expressa em todos os níveis, inclusive no nível físico e material, através das intimidades, das relações íntimas que tem um casal. E realmente é assim que tem que ser, um nível de identificação em todos os níveis. Mas o rei Davi está falando, esse amor não tem nada a ver com o amor de um homem por uma mulher, de um marido por uma esposa, de um noivo por uma noiva. Não é um amor carnal, não é um amor que depende de aspectos exteriores. Eu estou vendo a luz espiritual, a raiz da alma do Jonatan. Eu me ressinto que uma luz dessa envergadura, dessa amplitude, se ausentou do plano físico e material. Está somente agora no campo espiritual. A ligação entre Davi e Jonatan era a ligação entre dois tzadikim gigantescos. Nós podemos comparar na nossa geração essa ligação entre dois tzadikim, a ligação entre o Rebbe de Lubavitch, o Rebbe Rei Mashiach, e o seu sogro, o Rebbe anterior de Rabat. A ligação entre genro e sogro era muito maior do que a ligação entre um aluno e um mestre. Era uma ligação muito maior do que entre um filho e um pai. Era uma ligação muito maior do que entre dois homens. A ligação entre o Rebbe e o Rebbe anterior era uma ligação totalmente espiritual, totalmente acima da nossa compreensão. Para que entendamos a ligação entre o David e Jonatan, o rei David, e Jonatan, entre parênteses, lembrando, os dois eram grandes e valentes guerreiros. A liderança deles se expressava até no âmbito material. Além de eles serem grandes tzadikim, eles eram grandes líderes. E além de serem grandes líderes, eles eram grandes guerreiros. E é assim que nós entendemos. Agora, o que acontece? Existem outras ideologias, outras religiões que já estão acostumadas com o aspecto físico, com o aspecto corpóreo, a começar pela devoção a um homem que já morreu e não era nada além de um homem. A idolatria é mais inclinada ao aspecto físico, ao aspecto corpóreo. Os protestantes evangélicos melhoraram um pouco a ideologia religiosa, abolindo as imagens. Mas aqui perto da minha casa, a caminho da sinagoga do lado da minha casa, é uma loja cheia de estátuas para adoração, para pessoas que estão acostumadas com o aspecto físico, com o aspecto corpóreo, com o aspecto material, com o aspecto das inclinações físicas humanas. Então, acabam encontrando uma dificuldade maior em entender a Torá na sua veracidade, amplitude e abrangência maior. Acabam se atendo ao aspecto literal do texto. O que significa que um homem está se declarando em relação ao outro amigo falecido que o amor era maior do que o amor por mulheres? Na nossa geração, que
tudo já é liberado, etc. Aqui parece o quê? Uma relação Deus nos livre. E vou repetir mais 2 vezes. Deus nos livre e Deus nos livre. Uma relação homoafetiva não é o caso. Mas outras ideologias são inclinadas a interpretarem dessa forma porque já tem uma concepção distorcida para uma ideologia em relação à qual Deus morreu, Deus nasceu, Deus foi sacrificado, Deus era um homem, Deus é dividido em 3, Deus nos livre, para uma ideologia totalmente falha em relação à concepção do campo espiritual, é mais fácil interpretar a Bíblia de uma forma tosca, de uma forma limitada, porque não possuem os entrelinhas, que é a Torá oral, que vem explicar cada detalhe e cada particularidade do texto bíblico. Vamos nos lembrar que o texto bíblico foi escrito sob inspiração profética. Quando consta na passagem do texto bíblico, preto no branco, de que o rei Davi fez uma poesia, declamou o seu sofrimento pelo fato da ausência do seu amigo amado, Jonatan, e que o amor que ele nutria por Jonatan era maior do que o amor que homens nutrem por mulheres, esse texto é uma revelação de Deus. É uma revelação do Criador do mundo, porque cada letra e cada palavra do texto bíblico é uma revelação da vontade de Deus. É Deus que está falando por intermédio, por meio do texto. Toda a Torá e todo o Tanar é uma revelação de Deus. Aliás, esse trecho tem implicações muito mais profundas. Existe um tipo de revelação de Deus nos mundos espirituais que se chama David. Existe um outro tipo de revelação de Deus nos infinitos mundos espirituais que se chama Jonatan. E a união entre esses 2 aspectos divinos nos infinitos mundos espirituais ocasionam uma luz impressionante que, faltando algum componente dessa simbiose, dessa unificação entre 2 aspectos da revelação divina nos planos místicos espirituais, fica faltando algo da excelência da revelação maior de Deus. Estes são aspectos mais profundos desse texto, que absolutamente não há possibilidade de outros povos, outras nações e outras ideologias religiosas captarem a veracidade, a abrangência e a profundidade maior do texto. Vamos nos lembrar que o Jonatan ele tinha um filho chamado Mepiboshet e que acabou para o resto da vida frequentando a mesa do rei Davi. O rei Davi, pelo amor que ele tinha por Jonatan, ele tratou de sustentar e de manter para o resto da vida um filho sobrevivente do Jonatan chamado Mepiboshet. Por que ele era chamado Mepiboshet, a tradução do hebraico? Da minha boca, vergonha, porque o rei Davi, mesmo sabendo toda a Torá, esse filho do Jonatan, na mesa do rei Davi, com toda delicadeza e com toda sutileza, corrigia o rei Davi no estudo da Torá. Ou seja, o filho do Jonatan sabia a lei judaica e o aprofundamento da Torá, mais ainda que o rei Davi. Você imagine quem era esse Mepiboshet, o filho do Jonatan, no seu conhecimento profundo do texto bíblico, da lei judaica e de todos os textos da nossa Sagrada Torá. Aliás, muitos deles, à época, estudados oralmente. Essa é uma pequena pitada que podemos compartilhar do conhecimento verdadeiro da Torá. Hoje em dia, a Torá
é muito popular, o Tanar, a Bíblia, é um sinal da proximidade maior da revelação do Mashiach, que aqueles que eram os nossos algozes, os nossos perseguidores sistemáticos, hoje em dia nos apoiam e nos admiram, particularmente a partir dos movimentos pentecostais, evangélicos, que encontram uma grande simpatia nos textos bíblicos, uma admiração pelo povo de Israel. Esse é um sinal da proximidade da revelação do Mashiach. Que todos nós sejamos abençoados por Deus em relação à nossa busca de um significado maior das nossas vidas, cumprindo com o propósito maior pelo qual fomos criados, e que realmente sejamos instrumentos da luz infinita de Deus. Amém.